Qualquer um que tenha prestado atenção nas aulas de geografia sabe que nosso globo é composto por 7 continentes. Mas e se esse relato oficial que nos é ensinado em nossa infância não for verdadeiro? O que a princípio parece uma teoria maluca é um caso real para algumas pessoas, a existência de outro continente secreto. Mas como isso é mesmo possível? Será que uma gigantesca massa terrestre conseguiu realmente escapar da vista humana por milhares de anos? Ou será que a existência do continente escondido está sendo encoberta de propósito? Hoje, vamos refletir sobre essa teoria e muitas outras, então prepare-se para um conteúdo misterioso, estranho e bizarro. Mas antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. A face do mundo. Séculos atrás, nosso mundo ainda era um mundo misterioso. Para descobrir quais países não descobertos estão se escondendo através dos gigantescos oceanos, expedições ousadas para o desconhecido tiveram que ser realizadas. Ao longo dos anos, as pessoas finalmente conseguiram apagar mais e mais pontos em branco de nosso mapa do mundo. É bem conhecido, no entanto, que esta emocionante era de descobertas já vem de muitos milhares de anos atrás. Hoje estamos numa época em que é fácil para nós dar uma olhada no outro extremo do mundo com apenas alguns cliques do mouse. Na verdade, parece que praticamente não existem mais mistérios em nosso planeta que não deciframos há muito tempo. Entretanto, se mergulharmos um pouco mais no assunto, torna-se claro para nós que a Terra ainda guarda inúmeros enigmas que de longe excedem nosso nível de conhecimento. Por exemplo, o que está escondido nas áreas remotas das profundezas do mar? Que segredos estão adormecidos nas partes inexploradas da floresta tropical? Na verdade, não temos nenhuma pista, pois ainda há muito do nosso mundo conhecido que não foi explorado. Você poderia facilmente assumir que estas são mais questões de detalhes, em vez de questões do desconhecido. Afinal, estas áreas tecnicamente foram descobertas há milhares de anos, só que ainda não foram totalmente exploradas. A ideia aproximada que temos de nossa Terra parece ser muito bem estabelecida, mas será que poderia haver mais escondido sob a superfície do que se vê ao olho nu? Antes de nos aprofundarmos a esse tema excitante, devemos primeiro dar uma olhada em outra pergunta. Afinal, o que é um continente? À primeira vista, esta pergunta parece extremamente simples. Por definição, um continente é um pedaço de terra grande e fechado. Em particular, os continentes conhecidos são Ásia, África, América do Norte, América do Sul, Europa, Austrália e Antártica. Se olharmos para os modelos dos continentes que são comuns hoje em dia, rapidamente vemos que os especialistas são qualquer coisa menos unânimes em suas definições. Por causa disso, às vezes também é comum dividir nosso mundo em apenas 4 continentes. Neste caso, não apenas as Américas do Norte e do Sul, mas também a Ásia, a África e a Europa são vistas como continentes contíguos. Em alguns modelos históricos, a Terra foi dividida apenas em 2 continentes diferentes. Entretanto, o que todos os especialistas concordam é o fato de que um continente deve ser uma massa terrestre acima da superfície da água. Mas e se o continente em questão já foi terra seca, mas afundou nas marés do oceano durante os milênios anteriores? Ainda podemos então chamar de um continente? É precisamente esta questão controversa que vem dividindo os especialistas em 2 campos há muito tempo. Enquanto um grupo mantém o número de continentes inalterado, o outro lado está pressionando para que um outro continente seja acrescentado ao nosso globo: a Zelândia. Bem-vindo à Zelândia! Se nos aventurarmos no sudoeste do Pacífico, encontraremos um enorme pedaço de massa continental, fortemente esticada abaixo da superfície da água, que cobre uma área de 4,9 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, nem todas as partes dessa área estão cobertas pelas ondas do mar. Essas áreas áridas que se elevam fora da água são conhecidas hoje como Nova Zelândia, Ilha Stewart, Nova Caledônia e as Ilhas Chatham. O primeiro a nomear esta área contígua da Zelândia foi o geólogo americano Bruce Leyendijk. Entretanto,
Em meados dos anos 90, o pesquisador não conseguiu o objetivo de acrescentar a Zelândia como um continente separado ao mapa mundial. No início, era apenas um termo coletivo para as regiões contíguas da área continental. Nos anos que se seguiram, no entanto, houve repetidas vozes pedindo para que a Zelândia fosse reconhecida como um continente oficial. Há mais de 20 anos, os cientistas vêm discutindo se deveríamos ou não incluir o continente subaquático no rol das grandes massas de terra. Como todos sabemos, nosso mapa do mundo permaneceu inalterado por centenas de anos. Embora as ilhas sejam conhecidas por aparecerem e desaparecerem o tempo todo, não adicionamos ou removemos um continente de nossos mapas modernos há muito tempo. Por causa disso, pode ser uma tarefa compreensivelmente difícil para os pesquisadores, historiadores e geógrafos aceitar a adição de um novo continente ao nosso mapa. Para piorar a situação, não há necessariamente um método acordado para definir um novo continente, como nunca tivemos que fazer em nenhum momento da história humana. Temos um guia geral do que se classifica como um continente, mas como nunca fomos encarregados dessa questão antes, realmente não sabemos como agir. Como já mencionado, a massa terrestre correspondente tem uma área de 4,9 milhões de quilômetros quadrados. Entretanto, apenas 6% da Zelândia se projeta do oceano. Os 94% restantes são cobertos pelo sudoeste do Oceano Pacífico, cerca de 400 milhões de anos atrás. No entanto, a situação era completamente diferente. Naquela época, a Zelândia ainda era parte do grande continente de Gondwana. Esta gigantesca massa terrestre caracterizava o hemisfério sul do globo por um período de quase 500 milhões de anos, de acordo com as informações que foram coletadas pelos geólogos. Na verdade, nenhum de nós teria estado vivo naquela época, portanto não podemos dizer com certeza como teria sido o mundo. Entretanto, se as teorias dos cientistas forem de fato precisas, um continente inteiramente novo já teria surgido muito antes de os humanos porem os pés na Terra. Mais tarde, Gondwana formou a parte sul do supercontinente Pangeia. Assim, quando a Zelândia ainda fazia parte de Gondwana, a placa do Pacífico começou a se deslocar lenta, mas seguramente em direção à fronteira oriental do grande continente. Como resultado deste processo, camadas de sedimentos foram novamente levantadas, acabando por criar maciças cadeias de montanhas. Mais de 100 milhões de anos depois, no entanto, este processo seria revertido. Como resultado, a Zelândia acabou se separando do continente australiano. O chamado Mar da Tasmânia também foi criado, formando o corpo de água que hoje se encontra entre a Nova Zelândia e a Austrália. Enquanto o fundo do Mar da Tasmânia subia constantemente ao longo de milhões de anos, a Zelândia afundou cada vez mais, até que a maior parte da massa terrestre foi finalmente coberta pela água. Há cerca de 23 milhões de anos, de acordo com teorias científicas, a placa do Pacífico colidiu novamente com a placa australiana. No decorrer deste processo, que continua até hoje, a Nova Zelândia também se ergueu das águas do oceano. Tenha em mente que tudo isso é apenas um palpite da melhor suposição da comunidade científica. Isso não significa que seus esforços e trabalhos sejam menos confiáveis. Entretanto, temos que lembrar que muitos cientistas e historiadores que estudam a Terra e tentam entender como ela teria sido há milhares de anos, estão dando o melhor de si para trabalhar com uma quantidade muito limitada de evidências e informações. A maioria dos métodos científicos com os quais contamos hoje em dia são pouco mais do que teorias, pois os humanos simplesmente não estão por perto há tempo suficiente para coletar todas as informações de que possamos precisar, a fim de fornecer respostas definitivas a muitas dessas questões ardentes. Entretanto, à medida que o tempo passa e continuamos a analisar mais e mais dados, há uma boa chance de que nossos melhores palpites e linhas de tempo se tornem cada vez mais precisos, à medida que continuamos a nos educar e a descobrir novas descobertas. Zelândia antes e agora. Com tudo isso em mente, como era este continente todos aqueles anos atrás, antes de afundar nas profundezas geladas? Para responder a essa pergunta, vale a pena dar uma olhada nos fascinantes fósseis que uma vez foram encontrados na Baía de Curio. A baía, que fica na ilha do sul da Nova Zelândia, abriga muitos troncos de árvores petrificadas e até mesmo os restos de uma floresta fossilizada.
Com base nesses restos de dias passados, podemos adivinhar o que as anteriormente paisagens floridas continham nesta área agora perdida da Nova Zelândia. Uma investigação aprofundada revelou que essas antigas árvores estavam intimamente relacionadas com as modernas árvores kauri e araucárias, mas não são apenas as relíquias da flora que mostram que a Zelândia era antigamente um lugar onde a vida florescia. Na região de Otago, os pesquisadores chegaram até a encontrar as mandíbulas de um mamífero consagrado pelo tempo. Por outro lado, esta descoberta significa que a Zelândia se projetou do mar ainda mais amplamente durante a última era do gelo do que é hoje. Embora a maior parte do continente subaquático ainda esteja em grande parte inexplorada, é muito provável que a Zelândia seja o lar de numerosos recursos minerais. Sabe-se agora que existem poços de gás e petróleo em abundância. Além disso, os especialistas suspeitam que a Zelândia também possui grandes depósitos de nódulos de manganês e sulfeto. A existência de areia de ferro também tem sido comprovada em algumas áreas da Zelândia. O ferro tem sido extraído lá desde os anos 60. A cobiçada matéria-prima não só é utilizada para a produção local de aço, mas também é exportada para outras partes do mundo. A Zelândia é um continente. Tendo em vista o passado literalmente turbulento da Zelândia, surge uma questão central. Faz sentido reconhecer a área amplamente submersa como um oitavo continente? É precisamente essa pergunta que as mentes científicas não parecem concordar. Em detalhes, existem diferentes critérios que uma região da Terra deve satisfazer para ser considerado um continente. Acima de tudo, isto inclui o fato de que a crosta continental deve se destacar suficientemente da crosta oceânica. Ao mesmo tempo, a crosta continental deve ser mais espessa do que a crosta oceânica. Mas a condição natural da região em questão também é um aspecto importante. De acordo com isto, um continente deve ter diversidade geológica e ser o lar de 3 tipos básicos de rochas. Por último, mas não menos importante, a definição de um continente é sempre uma questão de tamanho. A massa terrestre correspondente deve, portanto, ter uma área de terra muito grande para não ser classificada como um microcontinente. Como exatamente essa magnitude é quantificada, no entanto, não é determinada nem mesmo pelos cientistas. Aqueles a favor da inclusão da Zelândia na lista oficial dos continentes fazem argumentos diferentes. Uma vez que a massa terrestre tem uma área considerável de quase 5 milhões de quilômetros quadrados, ela deve superar com facilidade o obstáculo do tamanho especificado. Como a Zelândia está suficientemente distante da Austrália, ela não deve ser vista como um fragmento dela, mas como uma região independente. A área mais estreita que separa a Zelândia da Austrália é uma trincheira marítima com 25 quilômetros de largura e mais de 3.500 metros de profundidade. Embora mais de 90% da Zelândia esteja coberta de água, ela ainda está a uma média de 1,1 km do fundo da crosta oceânica. Além disso, estudos anteriores à região sugerem que o continente subaquático também atende aos requisitos geológicos mínimos. Lá encontramos uma acentuada variedade de tipos de rochas compostas de granito, ardósia e rochas contendo silício. Embora a crosta da Zelândia tenha uma espessura de 10 a 30 km mais espessa do que a dos continentes oficiais, em comparação com outras crostas oceânicas, que não são em média mais espessas do que 7 km, ela parece muito maior. Todos esses argumentos acabariam sendo incontestáveis se a discussão continental não fosse ofuscada por um fato central. A Zelândia está em grande parte debaixo da água. No entanto, como é indiscutível que a região já foi seca e mais tarde se separou da Austrália, antes de afundar no mar, estamos tratando aqui de uma questão de definição. Será que uma massa terrestre perde seu status de continente se literalmente desaparecer da superfície? Ou deve continuar a ser vista como um continente mesmo depois de ter dado lugar aos oceanos em ascensão? Mesmo que não tenhamos uma resposta para isto hoje, uma coisa é certa: as mentes científicas continuarão a debater essa questão por muitos anos. Na verdade, acho que todos nós podemos muito provavelmente concordar que a Zelândia não será acrescentada ao mapa em breve. Embora o continente possa tecnicamente existir, o fato de estar escondido debaixo da água parece assegurar seu destino em termos de sua aparição nos mapas modernos.
Como a massa terrestre não pode ser totalmente explorada e é certamente inabitável, não haveria motivo real para adicioná-la aos nossos mapas, a não ser pelo simples divertimento de fazer isso. Mas quem sabe, à medida que o tempo passa, há uma boa chance de que o continente possa eventualmente se mostrar mais uma vez e emergir de sua sepultura aquática. O que você acha deste fascinante continente subaquático no sudoeste do Pacífico? Devemos reconhecer a Zelândia como oitavo continente ou deixar nosso mapa mundial intocado? Aguardamos seus comentários. Se você gostou do vídeo de hoje, por favor nos dê um joinha. Além disso, não deixe de ficar por aqui e tocar o sino de notificação para ficar em dia com todos os nossos futuros uploads.